Ora, bem-vindos novamente então aos vídeos de C# e ADO.net. Vimos no vídeo anterior então como adicionar linhas à nossa tabela e vimos principalmente também como apresentar os dados, ok? E esta implementação que nós aqui temos irá servir para apresentar todos os dados que estiverem contidos na nossa tabela, quer ela contenha uma linha apenas ou contenha milhares de linhas. Tudo isto é possível e, portanto, vamos até aqui criar uma separação. Ora, nós vamos aqui então concentrar um pouco as atenções, neste caso, no Data Row. Vamos começar de baixo para cima. O Data Row, que aqui nós criamos através do nova linha, vamos aqui colocar nova linha e utilizar o IntelliSense para vermos aqui o vasto conjunto de opções que aqui tem. Vasto que não é assim tão vasto quanto isso. O que acontece genericamente é o seguinte, nós temos aqui muitos métodos, ok? Alguns deles iremos estudar em concreto, outros nem por isso. Depois temos aqui algumas informações muito interessantes. Por exemplo, table permite-nos ir buscar o nome, ok? E se eu colocar aqui messagebox.show, nova linha, .table. E depois .name, ok? O table name. O que vai acontecer é o seguinte, eu posso saber a qualquer altura qual é o nome da tabela à qual pertence a minha linha, ok? E reparem, quando eu executar tudo isto, cá está, a minha nova linha pertence à tabela amigos, ok? Isto, portanto, é apenas um pormenor. No entanto, como podemos aqui reparar, ora, temos aqui nova linha, ponto, e agora temos aqui, por exemplo, toString. Ora, o toString está presente em praticamente todos os objetos que permitem ser alterados ou apresentados, cujos valores podem ser apresentados nos nossos programas. Mas eu quero chamar a atenção, muito importante é para isto, é para as colunas, ok? Cada linha tem várias colunas que dependem da estrutura da sua tabela, ou da tabela que a originou. E neste caso nós temos aqui 6 overloads. O primeiro overload pergunta-nos qual é a data column que nós queremos usar, ora, ou a que nos estamos a referir. Nós ainda não falámos sobre data column, iremos ver mais à frente. Passamos ao segundo, e ele diz-nos, então qual é o valor inteiro que corresponde ao índice da coluna. Ora, foi isso exatamente que nós usámos nos vídeos anteriores. Quando adicionamos uma primeira coluna a uma tabela, estamos a adicionar a coluna 0. E depois, assim sucessivamente, a coluna 1, a 2, a 3, a 4, a 10, a 20, a 1000 e por aí fora. Então nós podemos chamar os valores ou definir os valores de uma coluna de uma determinada linha utilizando o índice dessa coluna. No entanto, nós temos aqui um outro construtor que nos permite definir, e é o terceiro, o column name, isto é, uma string, portanto vamos ter aqui aspas, ou podemos, neste caso, as aspas, ok? Onde vamos definir a column name. Ora, na nossa estrutura nós dissemos que a primeira coluna chamava-se nome. Então nós podemos simplesmente colocar aqui nome, ok? E depois, quando colocamos aqui o ponto, nós vamos poder apresentar o valor. Neste caso, como é uma variável do tipo string, ou uma coluna com valores do tipo string, nós não precisamos de acrescentar o toString. Se ela for inteira, é aconselhável fazer um cast para string, ok? Mas neste caso, se eu tiver isto aqui, eu posso simplesmente ler o valor que lá está, ou então atribuir um valor colocando o sinal de atribuição do valor, que neste caso é o sinal de igual. Portanto, se eu quiser saber o valor, eu posso utilizar assim. Se eu quiser alterar ou adicionar o valor, eu posso colocar um sinal de igual e depois definir o que eu quiser. E automaticamente esta minha linha vai passar a ter este nome, ok? Muito estranho. Mais ou menos soviético, provavelmente. Ora, e genericamente, relativamente às rows, é isto que existe. Reparem, nova linha, eu abro parênteses reto e depois vou definir qual é ou o nome da coluna ou o índice da coluna. Ora, como podem reparar, neste exemplo muito simples que nós aqui temos, onde só temos duas colunas, é muito fácil sabermos o que quer dizer a coluna 0 e o que quer dizer a coluna 1. No entanto, nós podemos ter tabelas
com literalmente dezenas de colunas criadas. E vai se tornar extremamente complicado, a partir de uma determinada altura, saber qual é o índice de um determinado valor. Então, é aconselhável, pelo menos por mim, é aconselhável que, em vez de utilizarem os índices das colunas, utilizem sempre o nome das colunas. Okay? E, desta feita, utilizando o nome das colunas, nós muito mais facilmente conseguimos saber quais são os dados que estamos a tentar alcançar a partir da minha tabela. Okay? Eu vou aqui colocar o 1 e reparem como isto tudo vai funcionar da mesma forma. Eu vou aqui colocar, em vez de linha 1, vou colocar linha nome mais o hífen para separar os dois valores e mais linha, em vez de usar o 1, vou colocar idade. Ok? E agora reparem, quando eu executar o código, os dados vão me aparecer normalmente. Mais uma vez, volto a frisar que no caso dos campos que são do tipo int, é aconselhável utilizar o toString, ok? Porque poderá originar um ou outro erro. E reparem que o resultado é exatamente igual, mas em termos de escrita de código é muito mais correto utilizar aqui o toString. Aqui não é necessário porque a variável, ou neste caso a coluna, já é do tipo alfanumérico. E, portanto, vimos aqui então muito rapidamente como é que nós podemos endereçar ou chamar o nome das colunas de uma determinada linha, não através do seu ID, do seu índice numérico, mas sim através do nome da própria coluna.